Fala galera, eu sou Juninho Afran, bem-vindos ao Tocando a Vida. Bem galera, estou muito feliz, hoje é a gravação do primeiro programa Tocando a Vida e eu fiz questão que o meu primeiro convidado fosse alguém por quem eu tenho grande carinho, admiração, respeito e amizade. Uma pessoa que me emociona não por aquilo que toca, porque toca muito, mas principalmente pela sua história de vida. Com vocês, Jonathan Bastos. E aí Juninho, e aí galera, prazer imenso estar aqui com vocês. Meu amigo, a gente já se conhece há um bom tempo, nós temos uma história juntos, mas muita gente não te conhece, Jonathan, e eu acredito que você é uma pessoa que tem uma história, cara, que no mínimo mexe com a gente. E eu queria te fazer uma pergunta, como você descobriu a música, ou melhor, como ela te descobriu? Bom, eu comecei na música, eu venho de uma família de músicos, né? E aí sempre tive muita influência do meu avô, da minha mãe. Sou nascido, né, em berço cristão, então frequentando a igreja, vendo os músicos. Com 3 aninhos eu comecei a me interessar pela bateria. E aí eu sentava no primeiro banco e algumas pessoas achavam que era bagunça, tomei até alguns beliscões por isso, né, porque achavam que eu estava fazendo bagunça, mas na verdade eu estava copiando os movimentos do baterista, né? E aí com 4 anos de idade a minha mãe se juntou com meu avô, e aí me deram uma bateria, eu comecei a treinar naquela época. E esse foi o meu primeiro contato com a música, né? Eu cantava na igreja também, já era afinado, né? Para uma criança. Então esse contato familiar e a igreja me apresentaram a música e é uma coisa que é muito presente na minha vida até hoje. Rapaz, você começou na bateria? Comecei na batera, segurava as baquetas. No começo eu segurava uma baqueta só, com o braço esquerdo, né? E aí fazia o bumbo. A minha bateria também não tinha hi-hat, o chimbal, né? Então não dava para fazer. Mas aí eu comecei assim, com o braço e o pé ali desembolando. O pessoal achava que era com os pés, né? Com os dois. Quem já ouviu falar que eu tocava bateria e tal, mas era com o braço. Jonathan, uma coisa que eu vejo é que você lida muito bem com a tua dificuldade, cara. Inclusive nós tivemos já algumas oportunidades de fazer works juntos e eu vejo que você leva na brincadeira. Literalmente isso para você não incomoda. Como é que você adquiriu essa maturidade? Porque isso é uma grande maturidade, eu admiro isso. Eu vejo que você venceu a tua dificuldade, você não vê um desafio como algo para te parar. Não, é um desafio que te faz ir à frente, ir além. Cada vez que eu te vejo, você está tocando mais. Como é que rola isso? Juninho, eu creio que antes de vir para a música, né, antes de vir para as piadas, para as brincadeiras, foi mesmo na minha formação de caráter, porque os meus pais, querendo ou não, eles exigiam de mim tanto quanto se eu tivesse os 2 braços mesmo. Então, por exemplo... Não tinha desconto? Não tinha. Se eu deixasse um copo cair... Pô, moleque, você deixou o copo cair, você não tem mão, não? Não, pai, não tenho. Então, entendeu? Então era muito assim, cara. Eles cobravam igual e eles davam amor igual também. Não mais porque não tem os 2 braços, mas mais porque o pai, a cada dia, creio eu que ele ama mais o seu filho, né? E dessa forma eles foram moldando. Então isso refletiu na música, né? Porque vinha uma dificuldade e eu olhava para aquilo ali e mesmo molequinho, mas eu sabia que eu não podia ficar parado ali. Eu tinha que fazer alguma coisa para alcançar. Por exemplo, na bateria que eu citei, uma dificuldade era o segurar das baquetas, né? Para começar. Para começar. Não tinha... Eles tentaram amarrar as baquetas para eu fazer os movimentos, elas caíam, não dava certo. E pelos meus próprios meios, né? Através da ação de Deus na minha vida, eu fui achando métodos, caminhos para que eu pudesse fazer isso do meu jeito. Então, nessa busca, eu fui descobrindo muitas coisas mesmo. Um detalhe curioso é que eu escrevo, né? Aparentemente não tem nada a ver com música, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque as pessoas olhavam, pô, esse menino não vai escrever, ele não tem como segurar o lápis. E uma fase da minha vida que foi a escola, que foi pare ali com a música, mais ou menos a mesma época, a minha mãe queria me ensinar a escrever com o pé de todo jeito, eu aprendi algumas coisas, mas eu descobri na escola que eu podia escrever com o braço e que um detalhe curioso é que Deus gosta de brincar com a gente e eu ainda sou canhoto.
Que louco. É cara, uma que dificuldade. E por que que eu contei isso? Porque na música eu também encontrei dificuldades semelhantes. O fato de não conseguir segurar as baquetas com os dois braços, né? A minha bateria ela não tinha hi-hat, então eu já tinha que tocar com o braço só mesmo. E todas essas dificuldades vieram moldando meu caráter de forma que eu pudesse ver a deficiência não como uma deficiência. A perspectiva que eu tenho hoje do Jonathan, de mim, não é de um cara deficiente, embora eu não tenha problemas com esse termo, mas é de um cara eficiente, né? Tanto para Deus, quanto para as pessoas, quanto para a sociedade, quanto para mim mesmo. Eu acho que as pessoas elas buscam muita utilidade para o outro, mas elas se esquecem que primeiro elas precisam ser úteis para si. E eu descobri através dessa educação, dessa criação, dos encontros que tivemos, né, também, e essa coisa de o Jonathan tem uma deficiência, eu tenho sim a minha limitação física, a limitação técnica, mas eu não posso me acomodar porque eu tenho uma limitação. Eu preciso ralar e fazer essa limitação não mais ser uma deficiência, mas uma eficiência. Rapaz, inclusive, falar nisso, eu vi uma parada no YouTube muito interessante. Eu vi você tocando piano, uma galera no Abbey Road, Foi incrível. na Inglaterra, simplesmente um dos estúdios mais cobiçados no mundo, e você estava lá. Conta essa história. Eu fui convidado por um vídeo tocando Espelhos Mágicos. Rapaz, e te convidaram mesmo assim? Me convidaram mesmo assim, e fez um sucesso demais. Esse vídeo foi postado por várias plataformas, e em muitas delas chegou a milhões mesmo de visualizações, compartilhamentos. Nisso foi parar no Instagram, postaram primeiro no Face, foi parar no Instagram. E o pessoal do Channel 4, que é um canal lá de Londres, de todo o Reino Unido, na verdade, eles me encontraram lá no Instagram tocando Espelhos Mágicos com a minha banda. E aí... Pergunta se eles não querem levar a Oficina G3 da música Espelhos Mágicos. Aí, partiu, vambora! Boa ideia, hein? Só que eu acho que vocês vão ter que cortar o braço, perna. Eu acho que tocar no Brasil tá bom por enquanto. E aí eu fui convidado pelo Instagram, nem achando que seria muito verdade, sabe? Quando você fica meio desconfiado. Pô, achou que era um grupo, alguém tava fazendo uma brincadeira. Será que é um troll? Não sei. E aí me convidaram primeiro ali no Instagram, passei e-mail, conversamos pelo e-mail, e depois telefone, a coisa foi ficando séria e tal. E aí um dia chega no meu e-mail, chegaram as passagens. Aí eu olhei, né, ainda fez escala em Frankfurt, conheci 2 países de uma vez só. Então foi muito legal. E lá, a ideia do vídeo que eu fui convidado para fazer era um comercial para as Paralimpíadas, porque eles fazem a cobertura completa mesmo, de ponta a ponta. E aí foi um elenco de mais ou menos 200 pessoas. Todas elas com algum tipo de deficiência? Todas elas. Só que todas elas também... Só crânio e eu lá no meio, né? Tinha uns caras modesto, menina modesta. E aí tinham atletas, músicos, e eu fui convidado, né, obviamente como músico, como pianista. Eles me conheceram como pianista, um dado interessante, apesar da guitarra, na maior parte do tempo, ser mais falada, mas eles acharam como pianista por causa do Eu te conheci vídeo. como guitarrista, depois que eu fui descobrir que você tocava piano, bateria, na verdade é multi-instrumentista o menino aqui, mas isso aí é outro assunto, vai lá, continua. E aí, conheci o elenco, tiveram os ensaios e tal, e a gente gravou em várias locações, e a gravação do áudio foi toda feita lá no Abbey Road. E quando eu entrei na sala, eu falei, cara, é maior que a minha casa, mano. É muito, muito legal, muito incrível, assim. E é louco lugar. que você pensa, né? Quanta gente gravou aqui, né? Eu tinha visto, recentemente, um vídeo da Adele gravando. Eu, particularmente, gosto de alguns trabalhos dela, assim, acho que foi muito na veia. E entrar ali e falar, cara, ela esteve aqui, velho. E quanta coisa legal já foi produzida nesse lugar. E agora eu tô aqui. Isso é muito louco, cara. É muita gratidão. E uma pergunta, esse projeto vai parar, acabou aí, ou será que eles vão dar continuidade? Então, o projeto ele foi tomando uma proporção tão grande, nós fizemos a captação e aí ele foi passado em Londres. Isso, eu nem comentei contigo, mas me gerou um outdoor lá em Londres. Eles fizeram uma foto... Meu amigo, meu amigo. Um presente, cara, um presente, assim, coisa de Deus mesmo.
E eles fizeram esse outdoor e gerou muita divulgação lá na Inglaterra, no Reino Unido, de modo geral. E aí começou a se espalhar. E há rumores de longe ainda, de que em Tóquio 2020, quem sabe essa banda que gravou, né, todos com algum tipo de limitação física e tal, possa participar lá em Tóquio como paralímpicos também, Opa. né? E gerar trabalhos. E a Austrália fez contato, a Argentina, algumas pessoas fizeram contatos. Quem sabe esse projeto... Perfeito. Se precisar de hold, Já tô aqui. Isso? Meu amigo, como você acabou de falar do piano, dá pra fazer uma música? Simbora.
Jonathan, encerramento das Paralimpíadas. Ou seja, você, Andreas Kisser e Armandinho, Maracanã lotado. Cara, conta essa história, porque isso, no mínimo, o Brasil inteiro viu isso. Foi animal demais. Eles me deixaram muito à vontade, né? São caras super receptivos, me deixaram muito tranquilo. E foi derivado, esse convite aí, veio pelo vídeo de Londres. Ou seja, uma coisa chamou a outra. Exatamente, foi um braço desse vídeo que aí se estendeu para cá, para o Brasil, né? O vídeo começou a rodar o mundo e aqui no Brasil, como seria aqui, então tava tudo girando em torno disso e tal, e eles quiseram um guitarrista. O vídeo, apesar de ter sido feito no piano, né? Mas o pessoal da organização conhecia o trabalho como guitarra, com a guitarra, aliás. Então, eles convidaram e eu fiquei naquela meio assim também. Mas e aí? Será que... Como que vai ser estar com os caras lá? E foi super legal. O ensaio, tudo muito bem bolado, a produção, a equipe que estava por trás ali, cuidando da gente, de roupa, tudo. E o Maraca lotado, cara, que sensação. Uma grande produção, né? Eu vi o chão vídeo tremia, cara. E a iluminação, as luzes de contra, vocês três no palco, incrível, incrível. Engraçado, né? Como todo brasileiro, a gente valoriza às vezes o que vem de fora, né? Ou seja, a galera te viu fazendo coisas lá fora e te valorizou aqui. O Brasil tem um pouco disso. Muito músico bom, de repente você que está nos assistindo aí, toca demais, tá aí na tua terra, ninguém nem sabe de você. Por isso que eu sempre falo, galera, invista em YouTube, invista em vídeos, redes sociais, faça o teu trabalho, porque com certeza a hora certa, alguém bem legal vai acabar assistindo você, pode te dar uma grande oportunidade. Inclusive você teve uma oportunidade também, não digo uma oportunidade, mas você teve o prazer de tocar também do lado do Andy Timmons. Cara, foi incrível demais. O Andy Timmons, a gente vê nos vídeos e tal, a gente pensa, cara, esse cara é sobrenatural, assim, né? É incrível, ele toca demais, ele toca demais. E como pessoa, uma pessoa maravilhosa também, a gente se divertiu tocando, foi muito interessante o clima. Parece que a gente não estava tocando para as pessoas, parece que não tinha público, a gente estava só se divertindo. E o interessante é que eu sabia que ele ia, inclusive, propositalmente, o pessoal da NIG, o Sidney colocou o Andy Timmons para tocar depois de mim. Então eu fiz a abertura e ele chegou na minha última música, assistiu e já tinha rolado o convite e seria só um trechinho da Cry For You, só um trechinho, uma base. E aí a gente conversando, eu falei, eu amo essa música, Detalhe, eu toco você essa tirou música. a música inteira, né? Eu toco essa música. Eu sei que você toca. Aí ele, então vamos fazer inteira. E aí soltamos lá. Detalhe, eu estava lá, galera. Eu vi, eu não pude ver tudo porque eu já tinha Isso que tocar. me deixou nervoso. Eu tinha que tocar na sequência, então eu consegui ver um pedacinho. Cara, ele pirou, cara. Ele pirou Foi em muito você. incrível. E isso, eu tive também o prazer de conhecer o Andy, uma pessoa maravilhosa, não só tocando, mas como pessoa. E ele não é um cara mascarado, não é um cara... Ele mostra claramente que ele estava curtindo, ele estava admirando o teu trabalho. E aquele dia ficou muito bonito, cara. Foi eu muito estava marcante. lá, eu posso dizer que realmente não foi só a música, rolou a vibe, né? Rolou aquela coisa do entrosamento. Isso foi algo marcante. Eu tenho certeza que pra gente que estava assistindo foi marcante, eu imagino pra você. Foi incrível, assim, porque o Andy Timmons é um camarada da gringa que eu acompanho desde quando eu comecei a guitarra mesmo. Todos acompanhamos, né? Todos. Eu comecei a guitarra, né? Aquela vibe do Steve Vai, da gringa, né? Aqui no Brasil, Juninho Afran não é porque eu tô com o cara, galera. O cara é a minha influência mesmo. Cara, vou pagar o jantar pra você. A gente combinou ali. Mas a grande realidade é que é a minha influência de molequinho. 5 anos de idade, a minha mãe queria me dar um CD infantil e tava tocando os meus sonhos na rádio. Mãe, eu quero G3. E aí chegou e eu sabia cantar tudo, cantava na igreja. E pirava, né? Então é a minha influência. Aqui no Brasil, Juninho. Obrigado. E vou ter que pagar o almoço, agora e o jantar depois. Né? Agora são várias coisas. Várias coisas. E lá na gringa foi o Steve Vai, o Satriani. E aí o Andy Timmons, cara, eu lembro, a primeira música que eu ouvi dele foi Cry For You. E eu via ele tocando. E é legal que ele toca, ele parece que tá surfando, né? Ele viaja, ele tá viajando. Ele sente a música, ele cara, sente. É muito incrível. É uma característica que eu aprecio muito no músico, é aquele cara que ele toca e sente a parada. E era uma coisa que eu não imaginava, né? E aquele dia, por isso que eu falei, aquele dia foi muito legal. Inclusive, já que você falou em guitarra,
vai fazer uma musiquinha pra gente agora na guitarra. Vamos lá, tudo Vamos no lá, agora esquema. com vocês, Jonathan Bastos, detonando nas 6 cordas.
impressiona é que você anda tocando a vida por esse Brasil afora, mostrando uma história através da música. Você fez com que a tua deficiência não fosse um problema. Você foi eficiente em achar outros caminhos. Qual que é o teu legado? Porque eu sei que você também dá palestras, que você fala isso, que você dá o teu testemunho em tantos lugares, contando aquilo que você viveu e até onde você está hoje. Você entende que isso é uma missão? Com certeza é uma coisa que eu não posso fugir de jeito nenhum. Porque eu tinha outro sonho, poucas pessoas sabem, mas eu queria ser médico. E no meio do caminho, na verdade no terceirão ali, onde tudo se decide, eu tive a experiência de tocar contigo no workshop. Foi o primeiro workshop da minha vida. Sério? Né, com o Alexandre Pozan. Essa eu não sabia, lá. Aquele em Volta Redonda. Exatamente. E lá aconteceram muitas coisas aquele ano. E essa mexeu muito comigo também. Então, isso veio me mostrando um trabalho que eu já estava fazendo com a minha família e que eu ainda não tinha percebido. E os frutos que esse trabalho já estava gerando. Porque eu tenho uma fé muito grande em Deus. E eu acredito que todas essas obras que as pessoas têm visto têm o meu esforço, porque Ele não vai descer aqui, pegar a guitarra e sair tocando para as pessoas ouvirem. Mas Ele conduz as pessoas de forma que elas possam atrair a atenção de outras, né? E através disso, você contar uma história. Então eu já estava contando essa história, só que eu, com o sonho, o objetivo de fazer a medicina, eu ainda não tinha enxergado. E naquele ano, a partir dali, eu fiz uma escolha muito difícil, que foi deixar o sonho da medicina, porque é uma coisa que eu gosto até hoje. É interessante como eu paro para ver coisas que tenham a ver com biologia e tal. Eu gosto mesmo. Mas deixar esse sonho para, ao invés de cuidar das feridas físicas das pessoas, talvez ajudá-las a tratar aquelas que são interiores. Que ninguém vê. E são as mais difíceis, porque muitos nem reconhecem que tem. É verdade. Então, naquele momento ali, um garoto, tudo bem, mas quando eu comecei a ver o que a minha história, o que Deus tem feito através da minha vida nas pessoas, eu falei, cara, é disso aqui que eu preciso viver. E eu tomei como uma missão, como um objetivo de vida. E é uma coisa que lá atrás, dependendo dos meus pais, como eu já falei, eu poderia ter me escondido, poderia ter falado, não, poxa, eu não tenho os braços, eu sou diferente, eu não tenho condições de fazer. Mas eu acredito que boa parte das coisas, as condições, somos nós mesmos que geramos. Como? Correndo atrás, procurando um jeito alternativo. E nisso eu fui descobrindo aquilo que Deus queria fazer na minha vida, que não é só tocar guitarra com o pé. E algumas pessoas até brincam, cara, você toca com o pé e tal. Eu particularmente não faço muita questão por ser reconhecido por tocar com o pé. Primeiro, eu quero ser reconhecido por aquilo que eu creio, como eu já citei várias vezes, e é o que eu acredito, não tem como citar, que é o que Deus tem projetado para mim, que é motivar as pessoas, né? Eu quero ser reconhecido não pelas minhas obras, pelas dele. E se alguém quiser falar, poxa, legal, ele toca, não é porque ele toca com o pé, mas é porque ele toca. Acho que aí cabe um ponto final, porque o lance do pé é só a ferramenta que eu tenho para usar. Você tem as mãos e usa muito, muito bem. E se amanhã ou depois vier uma pessoa que toque, que não seja com as mãos e que não seja com os pés, mas toque e se expresse e motive pessoas, isso é muito mais interessante do que o lance de ser com o pé, de ser com a mão. O importante é ser, é acontecer e gerar nas pessoas alguma coisa boa. Então eu creio que esse é o legado que eu quero deixar. Essa é a minha missão aqui, através da dificuldade que eu passei, que muitos talvez não passaram, mas passam coisas às vezes mais difíceis, como a gente tem viajado e ouve histórias, porque eu tive o apoio da minha família, mas tem gente que não tem. Talvez você seja uma dessas pessoas que está ouvindo agora e pense, poxa, mas eu não tive meu pai comigo, eu não tive a minha mãe, mas tem uma passagem que eu gosto muito que fala sobre Jefté. A mãe dele não tinha boa procedência, o pai também não é muito, a descrição não é muito precisa, mas a Bíblia conta que ele era um homem valente, que ele tinha um valor em si. Então, ainda que a sua história até hoje, por causa do seu pai, da sua mãe, tenha sido muito difícil, frustrante, mas você pode escrever, com a ajuda de Deus, uma nova história. E é isso
que eu quero deixar para as pessoas. Não há dificuldades que não possam ser encaradas e superadas. Perfeito. Compartilho da tua fé e eu entendo exatamente isso. Eu acredito que muita gente até olhe para você, mesmo para mim, tantos outros músicos que veem, que gostam, tocam, são músicos, mas para nós, eu acho que o grande segredo, o nosso grande legado, a nossa grande missão é usar o instrumento, usar a música, mas como uma grande ferramenta para falar de vida, daquilo que nós vivemos. E viver com Deus não tem nada mais incrível. É muito incrível. Jonathan, só quero dizer o seguinte, cara, que prazer ter você aqui. Você é uma lição de vida, você é um exemplo e está deixando um legado, sim. Porque como você falou, tem muita gente, cara, que aparentemente não está faltando nada, mas está faltando muita coisa aqui dentro. É verdade. E eu espero que essas pessoas também possam encontrar aquilo que você encontrou. Se encontrou em Deus, se encontrou como pessoa e não encara as dificuldades como algo que vai te parar. Não, é apenas algo a ser vencido. E eu quero abrir esse espaço agora para você também fazer os seus agradecimentos. Juninho, primeiramente não tem como deixar Deus de lado. É em quem eu acredito, eu deposito a minha confiança e é com quem eu posso contar nos momentos de crise, né, que eu enfrentei aí. Então, sem Ele, nada disso seria possível. Nem a técnica, poderia ser música, mas a vida vem dele. Então eu acredito que é mais do que música, mais do que aquilo que a gente pode pegar, né? Então agradeço a Deus, agradeço a minha mãe, que está sempre comigo, Simone, meu irmão Eric Bastos, meu batera também, a gente está sempre junto. E a você por esse espaço. Deus, a minha família, eles sabem o quanto você é importante para mim, na minha carreira, na minha vida mesmo. Então eu agradeço por essa influência positiva que você traz para a gente. E por lembrar de mim, e logo no piloto, é um baita privilégio, cara. Eu fico muito feliz, muito grato mesmo. Mais uma das grandes coisas que Deus tem feito na minha vida, com certeza esse momento aqui já entrou para a história. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que Deus abençoe esse programa e alcance essa galera aí que às vezes está um pouco desanimada, meio assim, não sei se vou ou não vou. Eu tenho certeza que aqui é um canal para que as pessoas se animem. E eu sei que você vai colocar essa turma pra frente. Não quer agradecer os seus patrocinadores? Patrocinadores, Nig, Sidney, Tajima, né? E tem uma galera muito boa comigo trabalhando, Datalink. Deus abençoe vocês, muito obrigado aí pela força, tamo junto. Bem, galera, chegamos ao final do programa e eu quero agradecer ao meu amigo Jonathan Bastos. Jonathan, muito obrigado por tudo aquilo que você compartilhou e nos inspirou. Agradecer também ao Bunker G0, Grupo Estúdio Brasil e todas as marcas que nos patrocinam. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal e até o próximo Tocando a Vida.